Comando da Polícia Militar abre inquérito para apurar a conduta dos PMs que mataram um jovem de 25 anos dentro da casa dele em Cuiabá. Secretários de Saúde do Estado, da capital e de Várzea Grande se reúnem para discutir soluções para a fila de espera por cirurgias eletivas. São cerca de 48 mil pessoas aguardando por procedimentos. E o Cuiabá vence mais uma no Campeonato Mato Grossense e já está garantido na próxima fase. A partir de agora, no NT2. Olá, boa noite. O primeiro Comando Regional da Polícia Militar abriu inquérito para apurar a conduta dos PMs que mataram um jovem de 25 anos dentro da casa dele no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. A PM foi chamada pela mãe do rapaz na madrugada de domingo. Segundo ela, o filho estava tendo um surto psicótico e estava agressivo. Pablo Pereira da Silva tinha um talento especial para o vôlei e sonhava se profissionalizar no esporte. A mãe de Pablo Pereira de Carvalho da Silva, de 25 anos, chamou a polícia porque o filho dela estava em surto psicótico e muito violento. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na casa, encontraram a mãe do lado de fora. Ela relatou que o filho estava exaltado, que ele era usuário de drogas e que teria dado um chute em suas costas. Ainda segundo a PM, quando tentaram prender o rapaz, ele saiu com uma picareta acima da altura da cabeça dele, em posição de golpe, e seguiu em direção do PM que estava em direção à porta. Segundo os policiais, por legítima defesa, eles atiraram em Pablo. Ele foi morto na hora, com 5 tiros. Com a chegada do SAMU, alguns vizinhos protestaram contra a ação da PM. Segundo eles, a polícia deveria ter agido de forma que conseguisse preservar a vida do rapaz. Nós procuramos a Polícia Militar em busca de esclarecimentos. A instituição informou apenas que não irá conceder entrevista e divulgou uma nota dizendo que os armamentos dos policiais envolvidos foram recolhidos e que o primeiro Comando Regional já instaurou um inquérito para apurar o caso. Procuramos também a Polícia Civil, que informou que não irá se pronunciar por enquanto. Pablo atuou em diversos clubes de vôlei de areia, esporte que começou a praticar ainda na infância. O talento vinha sendo reconhecido, tanto que ele chegou a ser convocado para a seleção sub-17 de Portugal. Após a morte de Pablo, amigos lamentaram o ocorrido e falaram da relação dele com o esporte. Conheci o Pablo desde a época do programa social, né, que a gente participou, que era o programa Vôlei Kids, desde os 12 anos de idade, já tem aí quase 20 anos aí de amizade. E o Pablo sempre foi assim, uma pessoa muito batalhadora, por estar melhorando seu desenvolvimento, sua performance como atleta também, né? E assim, foi um baque pra gente. Eu fui professor na faculdade do Pablo. Ele fazia o curso de contabilidade e o Pablo ele tinha inclusive um aprendizado muito rápido. Ele era um aluno em termos de aprendizado acima da média até de alguns colegas na faculdade. A grande mensagem que a gente deve deixar, principalmente para os jovens, é que futuros brilhantes, né, podem ser perdidos, de repente pode acabar dessa forma por conta de problemas talvez com entorpecentes, com drogas. Então eu acredito que seja um grande recado para os jovens e para as pessoas terem mais compaixão, terem mais fraternidade, amor um com os outros, né? Justiça mantém prisão preventiva de ex-secretário de Saúde de Cuiabá. O assunto é destaque aqui no G1 Mato Grosso. Célio Rodrigues da Silva, que a gente vê aqui na foto, foi preso na quinta-feira durante a Operação Hipnos. Ele negou que tivesse comprado os medicamentos de uma suposta empresa fantasma. A polícia investiga esse esquema que teria sido instalado na secretaria em 2021. Célio Rodrigues teve a prisão preventiva mantida pela Justiça e em audiência de custódia ele negou
ser o responsável pela compra de medicamentos sem as devidas formalidades. Mas ele falou em compras atípicas no período em que esteve à frente da empresa cuiabana de serviços públicos, que cuida da administração de unidades e hospitais de saúde da capital. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. E ainda falando sobre saúde, Mato Grosso tem hoje 48 mil pessoas à espera de uma cirurgia eletiva, aquela que não é considerada de urgência. Hoje, o secretário estadual de saúde recebeu os secretários de Cuiabá e de Várzea Grande para discutir ações de atualização dessa fila e para a realização dos procedimentos. O Pedro brinca como qualquer criança de 4 anos de idade. Nem parece que precisa passar por 3 cirurgias. A família, que mora em Santo Antônio de Leverger, tenta marcá-las há mais de um ano. E não é só em um lugar, não. O Pedro está na fila da Prefeitura de Várzea Grande e no Hospital Estadual Santa Casa, que fica em Cuiabá. Eu não entendo porque a demora, sendo que até o próprio médico falou para mim que está sendo rápido. E por que não chama meu filho? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso tem 48 mil pessoas na fila de espera por uma cirurgia eletiva, aquelas que não são de urgência. Mas para o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, essa fila precisa de atualização. Pode haver nomes em duplicidade, como no caso do Pedro, que está na fila de 2 cidades. Gilberto convidou os secretários de saúde de Cuiabá e Várzea Grande para uma reunião. O objetivo é criar uma força-tarefa para atualizar essa fila. Ela vem seguida aí de algumas ações que serão desenvolvidas com uma campanha publicitária do governo do estado, convocando você, cidadão, a atualizar o cadastro do seu cartão SUS. Nós vamos fazer um acordo com o Ministério Público, nós vamos editar um decreto do governo do estado, nós vamos fazer uma resolução CIB especificamente para buscar a melhoria desse cadastro para que a gente tenha informações fidedignas e aí melhorar os planos de ação dos municípios que estão encontrando dificuldade. Hoje, agora, 31 de janeiro, nós conseguimos cadastrar e homologar no SUS e já está implantado, passamos para 68 equipes. Buscamos agora mais 212 agentes de saúde para que nós possamos chegar a uma cobertura de 90% e varrer o nosso município. Nós não podemos deixar a responsabilidade tão somente em cima dos usuários. O município, o estado e o governo federal têm a obrigação de fazer a busca ativa e facilitar e oportunizar aos usuários do SUS toda a acessibilidade ao sistema. No ano passado, o governo lançou um programa que disponibilizou 104 milhões de reais para todos os municípios do estado tentarem reduzir essa fila das cirurgias eletivas. Eles receberam até um adiantamento de 30% do valor. Mas, segundo Gilberto Figueiredo, as metas não foram atingidas. E no próximo dia 28 de fevereiro, vence o prazo para que as prefeituras apresentem as prestações de contas. Os municípios que não executaram o seu plano terão que fazer devolução do recurso e aí depois pleitear uma nova versão que vai ser lançada pelo governo do estado. E a Câmara de Vereadores de Cuiabá anunciou os nomes dos membros de 2 CPIs que foram abertas no Legislativo da capital. Yanara Garcia, ao vivo, está com a gente e traz as informações. Olá, Yanara, boa noite. Oi, Luzimar, boa noite para você, muito boa noite a todos. As 2 CPIs foram abertas na semana passada porque conseguiram quantidade suficiente para a aprovação. Uma delas é a CPI que vai investigar um suposto desvio de finalidade da intervenção do governo do estado dentro da Secretaria de Saúde de Cuiabá. E essa CPI, aliás, a intervenção que foi determinada pela Justiça, durou 9 dias entre o fim de dezembro do ano passado e o início de janeiro deste ano. Essa CPI será presidida pelo vereador Luiz Cláudio, do PP. O relator será Rodrigo Arruda Issá, do Cidadania. E o terceiro membro, Sargento Vidal, do MDB. Essa é uma CPI toda conduzida pela base aliada ao prefeito Emanuel Pinheiro.
Já outra CPI é da oposição, aberta para investigar a atuação da concessionária Águas Cuiabá, será presidida por Eduardo Magalhães, do Republicanos, com a relatoria do sargento Joelson, do PSB, e Michele Alencar, do União Brasil, como terceiro integrante. As duas CPIs têm prazo de 120 dias para serem concluídas, podendo ser prorrogadas por mais 120. Luzimar. Muito obrigada, Yanara, pelas informações. A seguir, o início da cobrança de pedágio em duas praças da BR-163 no norte do estado. E agora a gente vê imagens ao vivo, o tempo começa a fechar em algumas partes da região metropolitana. Hoje, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. E o portal Primeira Página, a TV Centro-América e a Centro-América FM querem saber qual música marcou a sua vida. Nós fizemos uma enquete ao longo do dia e, como prometemos, a melhor história vai ser contada aqui no MT2 e no programa Happy Hour da Centro-América FM. Julie Correia mostra pra gente quem contou a melhor história. Julie, boa noite, onde é que você está? Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Eu estou num lugar que você conhece muito bem, Luzimar, Estúdio Glass, Luiz Carlos Magal. A gente está aqui ao vivo só para falar para você o seguinte: nós computadores, ouvintes, leitores e todo mundo participou. Ficou difícil, viu, escolher a melhor história, mas uma pessoa teve que ganhar, né? Teve a melhor história e a gente vai contar para vocês quem foi. Danilo, por quê? Qual foi aí a música que marcou a sua vida e conta pra gente por quê? A música que fez parte da minha vida, Take My Breath Away, da banda Berlim, tema do filme Top Gun, né? Essa música ela já faz parte da minha vida desde a minha infância, quando a minha mãe ali em casa, fazendo faxina em casa, ficava esperando tocar a música, e naquela época não tinha internet, então tinha que esperar tocar ali no momento, né? E quando eu tocava, ela aumentava aquela música no último volume. Ela chorava, eu acho que o quarteirão inteiro ouvia aquela música, e eu não entendia o porquê, né? Passado alguns anos, eu me mudei, vim para Cuiabá, e hoje eu entendi, né? Revivi aquela história, né? Todas as vezes que eu ouço essa música, ela me emociona, ela me transforma, ela me causa alegria. Há algum tempo atrás eu fui diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Muito difícil, né, que a gente enfrenta, e a música com certeza ela fez parte da minha vida, ela me ajudou muito. E como você foi o ganhador de contar essa história, né, da música, ganhou presente, olha só, tem um prêmio muito legal. Vou te falar que muita gente gosta, quer, deseja esse prêmio, viu, Danilo? É um prêmio muito bacana, é um rádio retrô. Olha só que bacana, o Ismael está mostrando aqui pra gente. É muito bacana mesmo, os ouvintes amam esse presente. Agora, olha só, vou conversar com o meu amigo Ricardo Bip, já que a gente está falando do Dia Mundial do Rádio. Bip, e aí, essa história como a do Danilo, você ouve muitos pedidos aí de música que contam também histórias interessantes aí dos ouvintes? Oi, Julie, a todos. Realmente, aqui a gente tem muitas histórias e como a gente tem um slogan aqui, que é a rádio que une gerações, a gente tem a história do Danilo, é muito legal, né? Ele estava me contando aqui que é por conta da mãe dele, quando ele era pequeno, a gente vai descobrir essa música já já. Então, histórias como a do Danilo, a gente tem várias. Sexta-feira, o ouvinte é quem faz, o fã é quem faz a programação aqui, e as histórias são incríveis, não é? E aí são os pais do carro, indo buscar os filhos na escola. Então, essa música, de repente, que é dos pais, está sendo apresentada para um novo público, uma nova geração, é muito legal. Legal, Bip. E aí, essa música que ele pediu, que ele gostou, a música da vida dele, Take My Breath Away. É uma música bastante tocada aqui na rádio, né? Tem como a gente ouvir um trecho aí? Claro que sim. Vamos lá? Ó, aqui, ó. Ó, ela aqui já está aqui na ponta do laser. Antes era na ponta da agulha, né? Ah lá. Muito bom, hein? E nesse ritmo que a gente encerra minha participação, é com você aí, Luzimar.
Obrigada, Julie. Parabéns, Danilo, que contou essa bela história. E parabéns pelo bom gosto. Essa música é linda, né? Berlim, Take My Breath Away. Valeu, Julie. Muito obrigada pela participação. Começou hoje a cobrança em 2 praças de pedágio na BR-163, na região norte do estado. O trecho que vai até Miritituba, no Pará, está sob concessão da Via Brasil. O repórter Anderson Rentix tem os detalhes. A cobrança começou a valer a partir da meia-noite desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. E o valor mínimo é de R$ 9,80 para veículos leves, como carros de passeio. Aos veículos de carga, como caminhões e carretas, esse valor é multiplicado pelo número de eixos. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a concessionária Via Brasil cumpriu todos os requisitos e, depois do período de testes, liberou a cobrança nas 2 praças de pedágio, sendo uma no município de Cláudia e outra em Guarantã do Norte. Ainda de acordo com a ANTT, a concessionária conseguiu um reajuste de 24,17% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, entre a data da tarifa ofertada em leilão em maio de 2019 e também em dezembro de 2022. Lembrando que o trecho de concessão começa aqui em Sinop e vai até Miritituba, no Pará. Mais um intervalo e a seguir a importância do plano diretor de uma cidade. E depois de mais uma vitória, o Cuiabá já está garantido na próxima fase do Campeonato Mato-Grossense de Futebol. E de novo a gente vai lá para fora para mostrar a movimentação na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA, trânsito movimentado, como é sempre neste começo de noite, né? Muita gente saindo da região do centro político e administrativo, indo para a região central da capital, indo para casa. Ouviu aí? Relâmpago no céu da capital mato-grossense, tem chuva chegando por aí. 6h29, a gente volta em instantes. O que fazer para que o crescimento de uma cidade seja organizado? Este é o tema da primeira reportagem da série especial sobre planejamento urbano. Muita gente não sabe, mas o plano diretor é um conjunto de regras que precisam ser seguidas para que as cidades cresçam de forma estruturada. E em Cuiabá, esse plano está desatualizado. Cuiabá, 3 séculos de história e em plena expansão. E é esse aglomerado urbano com ruas, avenidas, bairros, casas, empresas, prédios e condomínios que os mais de 600 mil moradores da capital de Mato Grosso chamam de lar. O crescimento é bom e precisa ser planejado. É aí que entra o plano diretor, que estabelece regras que orientam e estimulam o desenvolvimento da cidade, considerando o meio ambiente, a habitação, o transporte, a infraestrutura e serviços urbanos. Em Cuiabá, esse plano não está atualizado. O atual plano diretor ele é de 2007. Quer dizer, nós já teríamos que ter tido um plano diretor aprovado, estudado, discutido desde 2016. Enquanto esse novo plano diretor não fica pronto, voltamos no tempo para entender como Cuiabá surgiu e por que pensar no crescimento da cidade é tão importante. Cuiabá tem a sua formação, né, baseada em 3 pontos. Primeiro, São Gonçalo Velho, ainda no século XVII. Segundo ponto, Forquilha, confluência dos rios, Mutuca e Cochipó. Descobriu-se muito ouro. Ali foi um garimpo de milhares e milhares de pessoas. Acabaram-se as pepitas. Aí esse pessoal que saiu, São Gonçalo Velho, Forquilha, afluiu todo ele para Cuiabá. Nos séculos 18 e 19, o centro de Cuiabá era formado basicamente por 3 ruas. A rua de baixo, a do meio e a de cima, que se tornaram Galdino Pimentel, Ricardo Franco e Pedro Celestino. Em meados do século passado, Cuiabá tinha aproximadamente 50 mil habitantes. Hoje, segundo o IBGE, são mais de 600 mil pessoas. Claro, como reflexo de um início sem planejamento, a capital enfrenta alguns problemas quando o assunto é trânsito e acessibilidade. O novo plano diretor vai nortear
o futuro, o presente e o futuro de Cuiabá. Isso quer dizer que novos bairros, avenidas e viadutos, por exemplo, precisam de autorização, acompanhamento e fiscalização para sair do papel. Toda obra de infraestrutura, toda obra de engenharia, toda obra de arquitetura, necessariamente ela segue parâmetros normativos, principalmente técnicas. E você sabia que aqui não existe, por exemplo, regra que defina que um bairro deve ser todo residencial ou todo comercial? Nós temos uma divisão mista. Todos os condomínios têm a parte residencial e uma parte comercial, né, para pequenos comércios principalmente. No passado, foi o ouro que movimentou a economia e promoveu o crescimento da cidade ao longo do córrego da Prainha. A arquitetura pouco mudou, mas os imóveis que eram ocupados por famílias deram lugar ao comércio. Primeiro que esse calçadão aqui não existia, era só uma rua e tinha vários moradores ainda, pouco comércio. A capital não tem melhoria de estacionamento, não melhorou os calçadões, nós temos uma falta de urbanização da fiação, né? As regras do plano diretor não podem ser aplicadas nos espaços já criados, mas adaptações e melhorias são possíveis sim. Uma cidade inteligente e harmoniosa precisa de planejamento e respeito a todos e tudo que a compõe. E hoje, em entrevista ao vivo no MT1, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que o novo plano diretor de Cuiabá vai ficar pronto até o aniversário da cidade, em abril. Nós fizemos mais de 60 audiências públicas democratizando e popularizando o plano diretor. E agora, como que divide o plano diretor? Diagnóstico, prognóstico e minuta. Já fizemos o diagnóstico de uma forma popular, jamais vista, jamais discutida com a população. Já estão prontas as audiências. Agora vem o prognóstico, que está faltando mais uma ou duas audiências públicas com os segmentos organizados da sociedade. E aí vem a minuta, que eu já estabeleci no nosso planejamento, que está na programação dos 304 anos de Cuiabá. Ou seja, abril deste ano, nós encaminharemos para a Câmara a minuta devidamente aprovada pelo Conselho das Cidades, que é o CMDE, né? Também chamado de Conselho das Cidades, que vai aprovar depois de ouvir o segmento organizado da sociedade e estará na Câmara Municipal, em homenagem aos 304 anos de Cuiabá, a minuta do novo plano diretor para ser discutida e debatida pelos vereadores. Amanhã, na série especial sobre planejamento urbano, vamos falar sobre zoneamento e uso e ocupação do solo. E as reportagens da série sobre planejamento estão no portal Primeira Página. A gente vai dar uma olhadinha aqui na página principal. Tem uma enquete, inclusive, sobre o tema. O que precisa melhorar em Cuiabá? A gente acessa aqui a página principal. Aqui está a enquete. Você pode escolher entre 5 opções o que precisa ser feito em Cuiabá para a gente ter uma cidade melhor. Temos aqui a opção revitalizar o centro histórico, melhorar calçadas e investir em rampas e acessibilidade, finalizar a obra do antigo VLT, né, que agora o novo projeto é de BRT, segundo o governo do estado. Temos também a opção definir novas regras para a construção de imóveis residenciais e comerciais, abrir novas ruas, avenidas, túneis e viadutos. Você acessa lá o portal Primeira Página, participa dessa enquete para você poder dar a sua opinião. E voltando aqui para a página principal do nosso portal Primeira Página, tem outra enquete que é para você escolher o gol mais bonito deste fim de semana no Campeonato Mato Grossense. A gente tem também colunas do dia. A coluna de hoje é sobre saúde mental, com o psiquiatra e escritor Marcos Estevam, e ele fala sobre amor ou paixão. De que forma esses sentimentos mexem com a mente humana. Tá bem interessante a coluna de hoje sobre saúde mental com o doutor Marcos Estevam. Acesse lá o portal primeirapagina.com.br, participe das enquetes, acompanhe as nossas colunas e as principais notícias aqui da nossa região. Contagem regressiva para o fim da primeira fase do Campeonato Mato Grossense. Neste fim de semana, terminou a 6ª rodada e já tem time classificado de forma antecipada. Os 100% de aproveitamento mantidos graças aos gols de Jonathan Cafu e Yuri Castilho. 2 gols em menos de 20 minutos de jogo. Começo avassalador do Cuiabá. Mas o União reagiu e ainda no primeiro tempo diminuiu com Kaique
Hoje habituamos bem as pessoas e ainda bem que é para isso que as pessoas vêm ao futebol, ver golos. Hoje, fazendo 2, parece que ficamos um bocadinho aquém, mas há dias assim e há que valorizar aquilo que foi o trabalho dos atletas. 6 vitórias em 6 jogos. O Cuiabá lidera o Mato Grossense com tranquilidade e agora com 18 pontos. Por ter feito o dever e ter contado com outros resultados nessa rodada, o Dourado é o primeiro time classificado para o mata-mata. E olha que ainda faltam 3 rodadas para o fim da primeira fase. Mas dá para notar que a parte de baixo da classificação está bem embolada. O Cacerense superou a situação de salários atrasados, greve. Prova disso foi o golaço de Antônio, que garantiu a vitória por 1-0 sobre o Nova Mutum. No Gigante do Norte, o Sport Sinop perdeu mais uma e segue na lanterna do Mato Grossense. Valparaíba, de fora da área, e Arthur, de cabeça, deram a vitória por 2-0 ao Dom Bosco. No confronto direto contra o rebaixamento, ninguém venceu. A Academia até saiu na frente com o Jefferson Maranhense. O misto buscou o empate. Michael foi derrubado na área. Pênalti. Luan Viana bateu bem e deixou tudo igual em 1-1. E a 7ª rodada do Mato Grossense vai ter 4 jogos na quarta-feira, depois de amanhã, e mais um jogo na quinta-feira. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje no Globoplay. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Uma excelente noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.